Como é que a gente chega nesses números aqui, nesse número de 1.326 combinações? Nós precisamos multiplicar 52 cartas do baralho por 51. Não vamos multiplicar 52 por 52, porque senão nós estaríamos multiplicando uma carta por ela mesma. Então, seria 52 multiplicado por 51, vai dar 2.652 combinações. Porém, tem um detalhe aqui que a gente tem pares nas mãos, né? E todos os pares, todas as combinações de pares, por exemplo, o par de dois, dois de espadas com dois de copas e dois de copas com dois de espadas, é ele mesmo. Então, a gente teria que remover essas combinações. Que no caso aqui, a gente pode dividir por 2. No caso, 52 dividido por 2. Aí a gente chega no númerozinho mágico lá de 1.326 combinações possíveis. Isso porque o dois de copas com dois de espadas é a mesma coisa de dois de espada com dois de copas. A gente já sabe de onde que o software tira essa combinação total aqui. Agora a gente precisa entender como é que funciona a contagem dos combos. Então, como é que a gente conta? Vamos deduzir que nós somos o Hero, estamos jogando contra o adversário e a gente deduz que esse adversário tem ou dama-dama ou as-rei. Como é que a gente faz para poder deduzir quais são as combinações prováveis que o nosso adversário tem? Né? Se ele tem, o que ele tem mais no range dele? Ele tem mais dama-dama ou mais as-rei? E como é que a gente faz isso? Aparentemente, a gente vai falar assim, não, é possível ele ter 50% de dama-dama e 50% de as-rei. Só que não é bem assim. Quando a gente para pensar, não é exatamente assim. E por quê? Primeiro, a gente tem que contar da seguinte forma. A gente tem quatro damas no baralho e dessas 4 damas, a gente tem que encontrar as combinações possíveis. O pessoal que é mais avançado aí, provavelmente vai saber isso daqui. Mas eu acho que tem algumas pessoas que talvez não saibam. E eu faço a pergunta para vocês, quantos combos de dama-dama vocês acham que tem nesse range do vilão, no qual ele só possa ter as-rei ou dama-dama? E alguém sabe dizer como que chega nele? Se você olhar aqui no Equilab, nós temos aqui, ele fala que a gente tem 6 combinações. Ele fala que a gente tem 6 combinações, mas como que ele tira essas 6 combinações? A gente tem 4 damas no baralho. A gente multiplica as 4 damas, multiplicado por 3 damas que restou. A gente pegou uma delas, senão a gente não pode multiplicar 4 por 4, porque senão a gente vai estar multiplicando dama de copas por dama de copas, e não estaria correto. Só que aí a gente chega em 6 combos de dama-dama. Só que isso não é verdade, por quê? Porque dama de copas com dama de espadas é a mesma coisa que dama de espadas que dama de copas. Por isso, a gente sempre vai ter que dividir por 2. A gente pega os 12 combos, divide por 2, chegamos em 6 combos, que é o que o software nos mostra aqui. A gente tem aqui os 6 combos. Toda vez que você for representar combos, né, a gente normalmente usa esse símbolo aqui do hashtag e tal. E para o as-rei? Quem sabe aí quantos combos de as-rei nós temos total? Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar os 4 ases do baralho pelos 4 reis do baralho. Que vai chegar a uma combinação total de 16. Só que desses 16, a gente tem 4 combinações de as-rei suited. Por exemplo, as-rei suited. Nós temos 4 combos de cada. E se a gente tem total 16 combos de as-rei, sendo que 4 deles são suited, então quer dizer que sobra 12 combos de as-rei off, que é o que mostra aqui para nós. Né? A gente tem aqui 4 combos, está representado aqui pelo hashtag aqui, e a gente tem 16 combos off-suited. Somando tudo, a gente tem 16 combos totais. Então, quer dizer que no range do nosso adversário, ele tem um total de 22 combos de dama-dama e as-rei. Isso sem ver nenhuma carta, sem ver a mão dele nem nada. Deduzindo que ele só possa ter a dama-dama ou as-rei. Vai dar um total de 22 combos. Então, ou seja, no range dele, ele tem mais as-rei do que dama-dama.
E qual o efeito da remoção de cartas, né? Aí agora a gente precisa saber o efeito da remoção de cartas no range do nosso adversário. Para isso, a gente vai enfatizar aqui um board dama 9, 4, super, dama de copas, 9 de paus, 4 de ouro. Suspeita que o nosso adversário possa ter um open-ended straight draw ou um set. Para quem não sabe, o set é uma trinca e o open-ended straight draw é duas pontas. O que ele tem mais no range dele? Ele tem mais open-ended straight draw ou ele tem mais trinca? Como é que a gente faz isso? Bom, vamos lá. Primeira coisa, o open-ended, ele só pode ter no open-ended 10 e vala. E quantas combinações de 10 e vala a gente tem? Bom, aqui já está mostrando para a gente, né? Mas como que seria? A gente teria que colocar valete 10, né? Como que a gente desenvolve ela na mão? Para o valete 10, a gente vai multiplicar os 4 valetes pelos 4 10. Vamos chegar num total de 4 vezes 4, 16. Lembrando que dos 16 combos, 4 combos de valete 10 são suited e 12 combos de valete 10 off. Tá? Atenta a isso aqui. No caso aqui mostrou 16. E das trincas. Quantas trincas ele tem, então? Aqui está falando que tem 18. Por quê? Porque são 6 combos de cada. Porém, após essa análise, a gente chega numa conclusão que ele tem 18 combos de trinca e 16 combos de open-ended straight draw. Só que tem um porém. A gente tem a remoção de cartas. Isso daqui, essa análise, essa primeira análise, deixa eu ver se eu consigo desenhar isso. Essa primeira análise foi feita sem a remoção de cartas. A gente não usou a remoção de cartas. Então, para isso, nós vamos ver o efeito da remoção de cartas em cima das informações que nós temos. Voltando aqui, né? E agora observa que ele nunca vai conseguir ter a dama de copas, o 9 de paus, nem o 4 de ouro. Para isso, a gente tem que olhar aqui na matriz e remover essas cartas. Nós removemos os 4, né? Que onde tem o 4 de ouro, podemos remover todos os 4 de ouro, que ó, pode observar. E aqui tem os 4 de ouro, o 9 de paus, se eu não me engano é 9 de paus mesmo, isso, e a dama de copas. Aqui tem a dama de copas, aqui tem a dama de copas. Removendo essas cartas, os combos dele vai cair de 18 combos para apenas 9 combos. Então, já melhoramos as nossas informações. Só que agora tem mais uma informação que a gente tem que levar em consideração, que é as nossas cartas. Né? Nós também estamos segurando dama aqui na mão. Nós temos uma dama aqui na mão e a gente tem um 10. E agora a gente tem que começar a remover isso daqui também para a gente chegar num range mais puro do que o nosso adversário possa ter. Então, voltando aqui, a gente removeu mais umas damas, né? Porque no caso aqui, ó, nós temos a dama de espadas. Então, aqui no board, a gente tem que remover, aqui nos nossos cálculos, a gente tem que remover mais a dama de espadas. E aqui a gente tem que remover os 10 de paus, que foi feito aqui. Então, conclusão geral dessa mão. Nós temos aqui total 7 combos de trinca e total 12 combos de 10 e vala. Como que a gente faria isso aqui sem essa matriz? Sem essa matriz aqui? Porque toda vez que você estiver jogando, você não vai poder fazer uma tabelinha e fazer isso daqui. Você vai ter que fazer, na maioria das vezes, de cabeça. Primeira coisa que a gente tem que concluir. Depois eu vou passar para vocês um macete bem simples na hora de calcular pares. Os pares é bem simples. Pares tem uma maneira simples de calcular pares. Quando não vemos nenhuma carta, por quê? Bem simples. Aí é lá na matemática básica. Voltando lá nos cálculos gerais. Por exemplo, quantos combos de dama nós temos? Nós temos 4 combos de dama. Multiplicado por quantos combos de dama? Por 3. O dama de copas com dama de espadas é a mesma coisa que dama de espada com dama de copas. Então, por isso, todos os pares têm que ser divididos por 2. Então, teremos 6 combos, por isso. Beleza. Agora, quantos combos teremos? Então, para isso, por exemplo, se a gente viu uma carta, quantas cartas ficou restando no baralho? 3, correto? Multiplicado por 2, que vai ser igual a 6 combos. Porém, nós vamos ter que dividir, né? Porque senão o mesmo combo ele vai ser igual a ele mesmo. Então, dividido por 2, volta, vai ser igual a 3 combos. Bom, então,
esse cálculo das damas, dos pares em geral, ele é bem simples. Primeiro, a gente não vê, a gente tem 6 combos. Sempre, sempre. Quando a gente vê uma carta, a gente vai ter sempre 3 combos. E quando a gente vê 2 cartas, a gente sempre vai ter um combo. Então, para simplificar, a gente só precisa se lembrar do 6-3-2, 6-3-1. Somente isso aqui, ó. Então, ou a gente vai ter 6 combos do par, 3 combos do par ou um combo do par. O que vai definir? Quantas cartas a gente viu daquela carta, daquela determinada carta. Já para a gente calcular a quantidade de combos das mãos conectadas, é só multiplicar a quantidade de cartas que a gente não está vendo fazer o cálculo somente com a quantidade de cartas que a gente não está vendo. Que no caso aqui do 10 e vala, quantas cartas do 10 a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma carta só. Então, como que seria o cálculo? Se a gente está vendo uma carta, se a gente teria 4 10, né, e a gente teria 4 valete para formar os combos de 10 e vala, então como que seria? Se a gente está vendo o valete de paus, a gente vai multiplicar 3 10 restante, a gente tem apenas 3 10, multiplicado por 4 valetes, porque a gente não está vendo nenhum valete. Nós não estamos vendo nenhum valete. Isso vai dar um total de 4 vezes 3, igual a 12 combos totais. Exercitar isso aqui durante o grind, para ficar mais fácil você conseguir ler a mão do seu adversário. E isso vai ajudar bastante, principalmente nas reviews. Aqui eu pergunto para vocês, quantos combos de 10 e vala off nós temos? Se a gente tem um total de 12 combos, quantos combos de valete 10 off nós vamos ter aqui? Então, a gente tem apenas 3. Então, esses 3 combos de valete 10, a gente vai remover dos 12 combos totais. Que a gente vai chegar num combo, na quantidade total, valete 10 off. Beleza? Ele removeu aqui os 10, né? Então, sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 totais. E os offs já estão inclusos ali. Então, agora, ele tem mais open-ended. Ele acaba, depois que a gente fez esses cálculos, então, a gente conclui que ele tem mais open-ended do que um set, do que a trinca, no caso. Olha só para você ver, antes, quando a gente não fez a remoção das cartas aqui, ó, a gente, inclusive aqui da nossa mão, a gente concluiu que ele tinha 18 combos de trinca e 16 combos de open-ended straight draw, o que provavelmente nos levaria ao erro. Agora, como a gente agora já sabe remover os combos, a gente chegou na conclusão que ele tem 7 combos de trinca, que foi aqui o que a gente fez aqui, ó, e ele teria 16 combos de 10 e vala, que é o open-ended straight draw, porém, nós estamos queimando o valete, o 10 de paus, que vai reduzir esses 16 combos para 12 combos. Então, seria agora o rank geral do range dele, o rank verdadeiro, 7 combos de trinca e 12 combos de open-ended straight draw. Aqui já é o exercício. São 3 exercícios. Primeiramente, a gente tem que contabilizar os combos. Como que a gente faz para a gente chegar na quantidade de combos do rei dama? Seria 4 rei multiplicado por 4 dama, correto? Que a gente vai chegar no valor de 16. Próximo passo, o dama 9. Quantos combos de dama 9 a gente tem? A gente está vendo alguma dama? Não. Então, a gente tem 4 damas para multiplicar, correto? Por 9. Tá, e quanto sobra para multiplicar? Então, vai ser 4 vezes 3, vai ser 12 combos, então, de dama 9. Tá ok? E agora, do 8 e 9. Quantos combos de 8 e 9 nós temos? Mesma coisa, não é isso? Então, quer dizer que as combinações de dama 9, dama 9 e 8 e 9, total, vai dar 24 combos. Beleza. E agora, par de 2. Quantos par de 2 eu tenho? 3 combos. Por que 3 combos? Isso, porque tem um na mesa. Então, o que é a regrinha do par de 2? Dos pares. É 6, 3 e 1. Não é isso? 6, 3 e 1. 6 quando eu não vejo nenhum, 3 quando eu já vejo um. E só tem um combo quando eu vejo 2 cartas. Como eu estou vendo uma, então ele vai cair para 3 combos. E agora, o último, que é o 10 e vala. Né? O valete 10. Eu falo 10 e vala, mas é valete 10. E aí, quantos combos? Como é que eu faço para me poder descobrir aqui do valete 10? 3, porque a gente não está vendo 3, correto?
E a gente também não está vendo 3, 10. Então, seria 3 vezes 3, que vai ser igual a 9. O valete 10, nós temos 9 combos. A gente chega num total de 52 combos. Se alguém respondeu diferente, dá uma revisada que pode ter errado em alguma coisa aí. Vamos ao segundo exercício. Vou colocar aqui, exercício número 2. Quantos combos nós temos aqui de rei 10? São 9 combos? Porque são 4 reis multiplicado por 3 10, correto? Então, 4 reis multiplicado, ó, são 4 reis multiplicado por 3 10, vamos chegar em 12. Porém, a gente quer saber quantos as e rei 10 off, não rei 10 geral. Aí a gente, como a gente tem o 10 de copas lá, é impossível ele ter rei 10 de copas, né? Então, porque o 10 de copas está queimado, a gente vai ter os 12 combos menos os 3 combos suited. Vai chegar em 9 combos. Então, seria isso. A resposta correta seria o 9. Tá. E o 8 e 9? Quantos combos? 8 e 9 off. Por que é a mesma coisa? A linha de raciocínio, galera, é a mesma. A diferença é que, por exemplo, o 9, ao invés de estar queimado no board, está queimado na nossa mão. Então, se a gente teve essa linha de raciocínio com o rei 10, a linha de raciocínio para o 9 vai ser a mesma. E agora, para o parte 6. Parte 6 é fácil, né? Todo mundo deve ter acertado aí já. Parte 6. Quantos combos de parte 6? 3 combos. E agora, 10 e 9 suited. 2. Por que 2? Aqui é bem simples, né? A gente já tem um 9 queimado aqui, ou seja, impossível ele ter 10 e 9 de paus. E agora a gente tem o 10 de copas queimado também, que vai impossibilitar ele ter o 10 e 9 de copas. Então, como sobrou só o 10 de espadas e o 10 de ouro, então é só 2 combos. Então, não tem nem muito segredo. Somando aqui, né? Total, 3 combos. O Hero abre raise 2 Big Blinds, com 42 Big Blinds efetivo, e o Big Blind defende. Quantos combos o vilão tem? De valete 10, dama vala off, dama 10 off, dama 7 off e 7 7. Bom, vamos lá. Dama vala off. Quantos combos nós temos aqui de dama vala off? Seria 3 damas, que a gente não está vendo, multiplicado por 4 valetes. Então, 4 vezes 3 dá 12 combos. Só que a gente quer saber a quantidade de valete dama vala off. Porém, se a dama de copas está ali, então um combo suited dele, dos 4 que ele teria, está queimado. Então, se a gente tem 12 combos, menos um combo, menos 3 combos suited, a gente chega em 9. Ok? E para o dama 10, ó, 9 combos. 3 damas multiplicado por 3 10. 3 vezes 3, 9. Né? Sobrou 3 suited, então seria menos 1 suited. Não é isso? Nós vamos chegar na conclusão de 8 combos total. Porque aqui, ó, dama 10 de copas está aqui na mesa. Aqui, ó, a dama aqui e o 10 aqui. Ó. Então, ele já não tem esse combo. É o único combo suited que a gente bloqueia. O restante a gente não bloqueia nenhum combo suited. Então, seria 8 combos totais. Eu me confundi, eu peço perdão. Então, são menos 3 combos. Até eu errei. Eu dama 7 off. 6 combos? Então, vamos lá. Damas. Quantas damas? Eu tenho 3 damas. Vamos ver se agora eu não erro. 3 damas multiplicado por quantos sets? Eu só estou vendo 1. Então, são 3 sets, que vai ser igual a 3 vezes 3, 9. Porém, eu só estou vendo um set suited. Um set que bloqueia o suited. Eu acho que agora sobrou 3 combos suited. Ele tem 3 combos suited agora. E vai ficar 6 combos totais. Aqui de 9, a gente termina com 6. O 7 7, não precisa nem falar, né? Acho que agora todo mundo já sabe. E vai ser 3 combos. 6 mais 6, 12. Mais 9, 21. Mais 3, 24. Total, 24 combos. Aqui em exercício fica um pouco complicado, meio difícil de explicar, porque assim, eu não estou muito acostumado a dar esse tipo de aula aqui, mas eu achei necessário passar esse tipo de aula para vocês, porque tem muita gente aí para cima que está jogando mais caro, que nem tem necessidade de estar assistindo esse tipo de aula aqui, que eu acho que é desnecessário para essas pessoas, porque eles já estão mais avançados e tudo, mas ainda tem isso daqui. Sempre que a gente puder fazer esse tipo de exercício matemático, ele vai ajudar bastante, porque se todo dia você fizer uma contagenzinha de combo dessa aqui, ó, forçando a sua mente a encontrar as combinações possíveis que seu adversário pode ter, vocês vão observar que tem situações que são bem específicas, onde ele só pode ter o nuts ou nada.
Então, isso daqui é só uma maneira de fazer com que o nosso cérebro funcione um pouco mais rápido. E as aulas futuras, eu quero aprofundar ela mais em coisa mais cirúrgica, mais técnica. Mas eu acredito que sem a base não tem como a gente dar progresso aqui e continuar.